Eu sei que muitos aqui já estão informados a respeito desse processo, mas sei também que grande maioria desconhece o processo, não viu o processo, só ouviu falar, né, que a OAB entrou na justiça para derrubar o curso de gestão de serviços jurídicos e notariais, mas não sabe o que foi que aconteceu. No fim das contas, o que que deu isso? Que final teve esse processo? Bom, neste vídeo eu irei disponibilizar a palestra da professora Débora Veneral. Ela é advogada, mestre e doutora em Direito. Foi a palestra que ela cedeu para a gente lá no nosso segundo Seminário Nacional de Gestão de Serviços Jurídicos, onde ela analisa os limites legais do gestor jurídico e também observa todo o processo que a OAB moveu contra o MEC e também contra a Uninter. Nós vamos olhar trechos, ela vai analisar as decisões judiciais e todas as decisões até o momento desse processo, tá bom? Então, espero que vocês assistam isso até o final para compreender tudo o que aconteceu, tá? E também a título de esclarecimento, muita gente me manda mensagem perguntando: Júnior, e aí, a OAB vai derrubar o curso? Eu vou perder o meu diploma? Bom, espero que vocês assistam esse vídeo até o final e compreendam tudo o que aconteceu. Ah, se você quiser aproveitar também as promoções de Black Friday do Portal Paralegal para adquirir mais conhecimento sobre contratos, os nossos módulos contratuais estão com 50% de desconto até o dia 10 de dezembro. Então, aproveite, clique no link que vai estar aqui na descrição. Então, bora aí a esse vídeo do seminário. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um painel do nosso segundo Seminário Nacional de Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais. E no painel de hoje eu terei a honra de conversar com a Débora Veneral. A Débora, ela é advogada e doutora em Direito. E hoje nós vamos falar, nós vamos analisar os limites legais da atuação dos gestores jurídicos. É algo que eu sei que permeia a cabeça de todos vocês, né? Eu recebo dezenas de mensagens diariamente em todas as redes, perguntando: Júnior, o que a gente pode fazer, onde a gente pode atuar, o que dá para o gestor jurídico fazer sem estar ali fazendo atividade privativa da advocacia. Enfim, hoje nós iremos desmistificar tudo isso. Professora, seja muito bem-vinda aqui em nosso seminário. Olá, Júnior, tudo bem? É um prazer estar aqui com você no portal Paralegal, que tem sido de utilidade pública, trazendo aí várias informações para toda a comunidade acadêmica e para toda a sociedade em geral. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, professora. Valeu mesmo. Bom, pessoal, como vocês já sabem, vou apresentar aqui na tela um e-book e aí a gente vai conversar a respeito dos temas que serão apresentados. E vocês poderão acompanhar, por esse e-book que vai estar disponível aí para vocês baixarem. É só abrir para acompanhar junto com a gente. Vamos lá? Bom, pessoal, slide na tela. O tema desse painel é analisando os limites legais da atuação dos gestores jurídicos. Nós vamos abordar os seguintes tópicos: entendendo as atividades privativas da advocacia, OAB versus gestão de serviços jurídicos, comentando o caso, explicando as áreas de atuação dos gestores jurídicos e suas limitações e um parecer final aqui da palestrante. Vamos começar, então, entendendo as atividades privativas da advocacia. Nós vamos aqui analisar brevemente a Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, que diz o seguinte, ali no seu artigo 1º, fala: são atividades privativas da advocacia. Primeiro, a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. E, em segundo, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Professora, esse primeiro inciso, está bem claro para a gente. A gente já sabe disso, que a postulação em órgão do Poder Judiciário e juizados especiais, que a gente costuma chamar de via judicial. Mas temos aqui embaixo atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. E não é muito bem detalhado o que é feito aqui.
E isso acaba confundindo muito a cabeça das pessoas, porque a OAB, muitas vezes, solta ali pareceres, resoluções, dizendo que determinada atividade é privativa da advocacia por entender ser uma consultoria, assessoria e direção jurídica. O que você tem a dizer a respeito disso? Olá, Júnior. Então, conforme nós conversamos há pouco sobre essas questões polêmicas da OAB, nós temos aqui esse inciso do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Lei 8.906 de 1994, também conhecido como Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que traz essas questões, essa possibilidade de atividade de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Como está previsto na Lei 8.906, presume-se que isso são atividades somente dos advogados, porque envolveria análise de questões legais, orientação sobre os direitos e deveres de determinadas pessoas ou empresa, ou ainda a elaboração de pareceres legais e a própria indicação de soluções jurídicas para os problemas específicos do dia a dia. E aí, essa assessoria jurídica, ela consistiria em uma atuação, digamos, mais contínua do advogado, onde ele prestaria esse suporte. E, nesse caso, também competiria, da forma com que está escrito aqui, a coordenação e supervisão dos serviços jurídicos de uma empresa ou instituição. Porém, nós percebemos aqui que nessa nomenclatura, nós temos algo relacionado à gestão. E aí que começa um conflito, porque, na verdade, os profissionais da área jurídica, eles podem atuar em várias áreas, nas áreas judiciais, extrajudicial, administrativa, e também desempenhando várias funções. E com isso, o que acontece? Nós puxamos ali uma possibilidade de interpretação diferenciada quando a gente fala do curso de serviços jurídicos e notariais, ou seja, o advogado, ele foi sempre muito sozinho em seu escritório, salvo aqueles escritórios que foram crescendo, que tinham um corpo maior de advogado. Mas, em si, a natureza da atividade advocatícia era muito peculiar do advogado. Então, o estatuto, nós sabemos aí, tem um tempo já de edição, ele está, de certa maneira, um tanto quanto desatualizado, considerando o crescimento da própria advocacia. E aí nós precisamos separar, porque antigamente não se via o escritório de advocacia como sendo uma empresa. E de uns tempos para cá, com o crescimento da advocacia e da necessidade de gestão, nós temos, sim, os escritórios de advocacia como uma empresa. Por isso, essas atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, elas não devem ficar tão somente restritas hoje à atividade do advogado, que pensamos deve ser alguém que deve se ocupar da essência do conteúdo das causas a que lhes são atribuídas. Existe uma falta de entendimento da grande parte das pessoas no que é a gestão jurídica. E essas atividades de gestão jurídica, por exemplo, posso citar o meu caso, a elaboração de contrato. A elaboração de contrato, salvo aqueles que estão dispostos em lei, como Código de Processo Civil ou Código Civil, que fala ali contrato de divórcio, estatuto de média e grande empresa, contratos que são privativos da advocacia. Esses, em lei, menciona que é necessário um advogado. Outros contratos não têm essa mesma menção. Temos ali previsões, né, no Código Civil, ali no artigo 421, que fala mais sobre a liberdade contratual, onde as partes são livres para pactuar o contrato como elas querem. Portanto, a gente entende que se as pessoas, meros civis, que não têm conhecimento jurídico, podem elaborar um contrato, porque uma pessoa com conhecimento específico, um gestor jurídico que foi formado para isso e foi também, no meu caso, pós-graduado, não poderia. Então, algumas atividades jurídicas são feitas pelo gestor jurídico, como não existe uma previsão legal específica sobre isso, a gente pode se escorar aonde? O que a gente pode esperar da legislação, da legalidade, do que a gente faz? Eu acho que esse é o cerne da questão. Sim. Parece um pouco complicado, mas se você puder abrir, clarear um pouco a luz para todo mundo que está assistindo. Eu acredito que nós devemos ir por exclusão. Então, assim, primeiro, partir daquilo que é exclusivo do advogado, que de fato o advogado entra ali como procurador da parte, responde por aquele processo,
E as outras questões que são os pormenores, que são os braços do advogado, que são, logicamente, os atores coadjuvantes de todo esse processo, poderiam sim ter a sua colaboração, porque vejamos bem, chega um processo no escritório, ele demanda uma análise do mérito, da essência do que é aquela causa, e, logicamente, o advogado experiente já tem uma posição a respeito daquilo a partir da leitura, qual é a diretriz a seguir. E aí, o que ele precisa? Ele precisa, obviamente, focar em uma tese, na construção de uma tese que venha a ser uma tese vencedora. E os pormenores, que são um contrato de honorários, que são ali, de repente, as pesquisas até doutrinárias ou jurisprudenciais, elas podem sim ser atribuídas a um gestor jurídico, para contribuir nesse escritório. Aí vai depender de como é que esse escritório funciona, porque, como eu disse e repito, muitas vezes o advogado trabalha sozinho. Então, esse gestor jurídico, ele pode ir de A a Z, à exceção de advogar. E aí gera toda essa polêmica no sentido de que, mas o cara daqui a pouco vai ser advogado. Não, não vai ser advogado, mas ele vai ser alguém que tem um tanto quanto de conhecimentos jurídicos necessário às preliminares, ou seja, a auxiliar, secretariar esse advogado. E isso é muito importante, porque otimiza tempo. Quanto tempo nós perdemos, muitas vezes, fazendo pesquisa de doutrina, de jurisprudência, ou mesmo, às vezes, elaborando um contrato, que é simplesmente preencher ali determinados dados e, obviamente, colocar ali o valor e fazer uma conferência. Então, nós precisamos otimizar o nosso tempo, que é precioso também nos dias atuais, e com isso, certamente, um gestor poderia fazer. E, logicamente, a responsabilidade é do advogado, que deverá conduzir essa pessoa, e ela ter a ciência de que qualquer ato praticado fora dos limites legais do próprio exercício da advocacia incorreria em crime. Nós temos aí as penalidades previstas para isso. Portanto, na verdade, assim, exemplo do que é utilizado nos Estados Unidos, o profissional paralegal extremamente utilizado e bem utilizado, de modo que otimizam o tempo dos advogados, nós podemos aplicar isso normalmente no Brasil. A exemplo de um técnico de enfermagem que auxilia o médico, o próprio enfermeiro que auxilia, ou a secretária executiva que dá as diretrizes lá para os diretores de uma empresa para que as coisas fluam, sejam conduzidas adequadamente, o gestor de serviços jurídicos notariais é esse profissional. Então, eu ia aproveitar que você citou essa parte da secretária executiva que dá as diretrizes. Por exemplo, eu queria que você dissesse isso com toda sinceridade, faça a sua análise e me diga se eu estou atuando de forma errada. Por exemplo, eu trabalho em uma empresa, em uma startup, e eu faço a gestão de crise, uma gestão de crise legal, costumo falar assim, que eu observo o local onde essa empresa está inserida, quais são as legislações que essa empresa, que a realidade dessa empresa está inserida, e faço uma gestão de crise. O que é essa gestão de crise? É observar aonde essa empresa pode sofrer qualquer penalidade judicial. Por exemplo, eu olho a lei trabalhista, eu olho a lei a consumerista, eu olho a parte contratual e mostro para essa empresa quais são os seus limites legais. O que ela não pode fazer, o caminho, a diretriz que ela deve seguir para que ela não sofra nenhum tipo de ação penal, multa e etc. Você acha que eu, como gestor jurídico, estou atuando no caminho correto da minha profissão ou não? Estou invadindo a área privativa do advogado nesse sentido, mas deixando claro, obviamente, para a pessoa que me contrata, que eu não sou advogado e que eu atuo na área administrativa e extrajudicial. E o meu trabalho é prevenir que ela sofra qualquer tipo de sanção. E que, obviamente, se essa sanção ocorrer, ela deve recorrer a um advogado. O que você acha sobre isso? Olha, você praticamente entra nessa questão aqui na parte que fala da consultoria, né? Você está antevendo um problema, um possível problema que possa ocorrer. Então, o que se pensa num caso como esse é o que eu vou te dizer. Até o ponto do consultivo, da avaliação, de uma checagem da lei e uma análise, não existe ilegalidade. Agora, existiria ilegalidade ou irregularidade se você fosse peticionar, logicamente, com base nisso que você está avaliando. No entanto, você seria vou dizer assim, você é uma pessoa mais qualificada do que os demais que lá estão,
para antever um possível problema e, de repente, você é a pessoa ideal para fazer a ponte com o advogado, já trazendo essas informações prévias, de modo que Sim. possam auxiliá-lo numa futura ação, se for o caso. Então, é um profissional que fica ali fazendo uma mediação entre a empresa a contratação ou não de um futuro profissional, porque Isso, muitas exato. vezes a ilegalidade ou a irregularidade, ela está latente. Obviamente que se um funcionário, por exemplo, em uma empresa, estiver todos os dias reiterando condutas em horas extras ou praticando atividades que não estão de acordo com o contrato, você, como gestor jurídico e com o conhecimento que tem, inclusive tem uma disciplina dessa no curso, você consegue visualizar o perigo, o problema e antever aí como uma prevenção para o empregador. Da mesma forma, em qualquer outra área, há um conflito entre a legislação e o que se está fazendo, então, logicamente, é uma pessoa que tem condições de dar um parecer nesse sentido. E, logicamente, também contribuir com uma discussão juntamente com o advogado, porque, de repente, essa pessoa, que é o seu caso nesse momento, está ali no dia a dia, conhece as pessoas, conhece os processos, e isso também auxilia, com certeza, aí, nas informações a serem repassadas para fins de peticionamento, se necessário. Perfeito, eu entendo dessa forma, mas como você mesmo falou, isso poderia até estar configurado aqui na parte de consultoria, né? Então, como não é muito bem especificada, essa lei aqui já está um pouco ultrapassada, na minha opinião, deveria ter algum tipo de atualização. isso, ou uma descrição. Eu tenho até um pouco certo receio dessa atualização, né? Mas como falta a nós uma legislação própria do gestor jurídico, a gente fica sempre atuando nessas entrelinhas. Mas eu sei que essa lei aqui dos advogados não acompanhou, né, o processo e a criação de novas carreiras. E pelo que eu já andei lendo a respeito de jurisprudência e tudo mais, os juízes acabam, ainda não houve, não que eu tenha descoberto, tá, pessoal, nenhum tipo de processo que um gestor jurídico sofreu por estar atuando com atividades privativas da advocacia. Não existe esse processo ainda, mas eu vi alguns processos semelhantes de profissionais, como contadores e tudo mais. Então, assim, sempre que o juiz dá causa para a ordem dos advogados, por ter processado uma pessoa, por estar fazendo atividade privativa da advocacia, essa pessoa, de certa forma, se passou por advogado. Deixou a entender que ela estava advogando. E não aquelas que realmente disseram, olha, não sou advogado, estou fazendo um trabalho aqui, tá? Então, essas, tudo bem, tudo tranquilo, tudo certo. Agora, essas que se passaram por advogados, ou deixaram a entender que poderiam peticionar ou fazer qualquer outro tipo de postulação em órgão do Poder Judiciário, essas sim sofreram sanções penais. Mas vamos passar para o próximo tópico, professora, que a gente vai olhar isso com um pouquinho mais de atenção, porque já que a gente não tem legislação própria, a gente tem um parecer judicial a respeito disso, que foi o processo que a OAB moveu, né, contra o MEC, pedindo para remover o curso de gestão de serviços jurídicos. Nós vamos analisar aqui, pessoal, a decisão judicial. A gente vai ler aqui o que o juiz falou a respeito de toda essa celeuma aqui. Olha só. Quem quiser consultar o processo está aqui, o número do processo, tá bom? Vai ficar disponível aí no e-book. Aqui a classe, ação civil pública. O autor, Ordem dos Advogados do Brasil, réu, União Federal e a Uninter, porque a Uninter foi a criadora, né, do curso de gestão de serviços jurídicos. Então, ninguém melhor do que a professora Débora para falar a respeito disso daqui. Olha só, trata-se de ação, isso aqui, pessoal, eu retirei do processo, tá? Eu removi trechos do processo, do julgado. Então, vocês podem estar acompanhando isso daí. Trata-se de ação civil pública interposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra a União e a Uninter. Liminarmente requer: sejam suspensos os efeitos da portaria número 1039, de 3 de outubro de 2017, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no tocante ao reconhecimento do curso tecnológico de gestão de serviços jurídicos e notariais oferecidos pelo Centro Universitário Uninter, bem como a União abstenha-se de proceder ao reconhecimento ou autorização de vagas para curso
em questão e de novos cursos esse parâmetro curricular. Olha só. Não obstante, tendo em vista os limites impostos pela regra da pertinência temática, não tem, isso aqui é o juiz falando, pessoal, não tem o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil legitimidade para judicializar a causa em tutela de interesses de outros conselhos profissionais, como se substituto processual fosse. Sendo assim, embora reconheça sua legitimidade à demanda, fica prejudicada a análise da causa sob o viés da legislação que rege a profissão de administrador. Como vocês sabem, o curso de gestão de serviços jurídicos é abraçado pelo Conselho Federal de Administração, e nós teremos aqui a palestra do presidente do Conselho Regional de Administração, que vai falar também a respeito desse assunto aqui. Então, olha só, aqui o juiz já entende que a OAB não tem que falar nada a respeito disso, porque a nossa profissão já tem um conselho próprio, responsável por fiscalizar a nossa atuação. Então, em relação à alegação de ofensas à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, especificamente na parte em que esta segmenta a educação em níveis tecnológico e superior, ao argumento de que a ciência do direito é material e formalmente incompatível com sua redução a um programa de curso tecnológico. Tenho que a decisão do Ministério da Educação de permitir que o conhecimento jurídico seja ensinado de forma técnica, ou seja, sem o grau de reflexão próprio do bacharelado, consubstancia ato de governo, com todos os prós e contras que daí decorrem ao mercado de trabalho e à sociedade. Logo, tratando-se de ato de natureza política, descabe ao judiciário intervir. Não se trata sequer de discricionariedade, pois, como dito, a decisão é do Estado-governo e não do Estado-administração. Para finalizar aqui, professor, eu já vou dar a palavra para você. Quanto à arguição de violação da Lei 8.906, que foi a lei dos advogados, a gente estava lendo agora há pouco, por afronta às atividades privativas do advogado, olha só, a formação, que a OAB argumentou, a formação de tais profissionais lançará na sociedade um número excessivo de paralegais, rábulas que exercerão, odeio essa expressão, rábulas, embora eu sei que é muito utilizado, mas para mim ela soa pejorativo, que exercerão verdadeira consultoria e assessoria jurídica. O que o juiz disse, a tese não merece prosperar. Não é possível racionar com base em suposições abstratas. Assim, caso algum egresso exerça atividade privativa do advogado ou de qualquer outra profissão, estaremos diante de exercício irregular da profissão, a merecer a devida reprimenda nas instâncias próprias. E para finalizar, isso aqui ainda foi um recurso que eles entraram, né? E aí a ministra Assucete Magalhães disse o seguinte, eu separei esse trecho que eu achei muito interessante. Ela disse assim, ó, além disso, ao menos em juízo perfunctório, levando em conta as informações prestadas pela autoridade impetrada, no sentido de que o curso impugnado consta desde 2011 no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a suspensão do ato impugnado em caráter liminar configuraria perigo in mora reverso, trazendo insegurança jurídica para as instituições de ensino e para aqueles que estejam frequentando tal curso. Então, olha só, professora, eu posso até voltar um pouquinho para a gente começar a falar aqui a respeito disso daqui, dessa parte onde eles falam sobre essa... Bom, eu vou deixar para você. Você quer fazer algumas considerações sobre o que eu falei? Alguma parte específica? Vamos lá. Bom, esse curso foi bastante polêmico, todos acompanharam aí, nós tivemos o curso da Uninter foi posto no ar em 2014, e depois começaram as discussões. Outras instituições também estavam com esse curso em andamento quando a OAB resolveu se manifestar. Inclusive, tem uma reportagem no Correio Brasiliense, onde eu dei uma entrevista ao lado do atual, na época, presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, que contestava veementemente esse curso, sob a alegação de que seria uma tragédia para a advocacia, de certa maneira, no sentido de que pessoas desqualificadas estariam atuando como advogados, em tese. E, com isso... outras instituições também se manifestaram e, por coincidência, naquela oportunidade, nós já tínhamos alunos formados
inclusive alunos participaram dessa entrevista, dizendo quão importante estava sendo esse curso para eles, para a sua atuação, seja nos órgãos do Poder Judiciário, que é possível também, enquanto um coadjuvante ali da Secretaria do Tribunal, por exemplo, ou mesmo dos fóruns, e da mesma maneira outras pessoas já em escritórios trabalhando. E em 2017, por coincidência, bem quando foi publicada essa portaria, nós recebíamos naquela oportunidade a avaliadora, uma das avaliadoras que estava vindo avaliar o curso, que por sinal tem nota 5, ou seja, entendeu-se essa avaliadora que tratava-se de um curso muito mais, logicamente, de gestão da área de administração do que de direito, mesmo porque nós temos que avaliar e deixar sempre claro, nós, quando falamos do curso de bacharel em Direito, nós estamos falando de um curso denso, de 5 anos, com estágio, com práticas jurídicas e assim por diante. No entanto, um tecnólogo tem apenas 2 anos, é um curso que tem na sua grade uma boa parte, um bom percentual de matérias relacionadas à gestão de um escritório, a gestão de pessoas e assim por diante. Então, logicamente, já começa aí a diferença. E por mais que nós contestássemos, Juninho, o presidente da OAB naquela época, ninguém entendia. Eu recebi, inclusive, um telefonema do presidente da OAB do Paraná, aqui, seção Curitiba, dizendo, onde já se viu, vocês estão oferecendo esse curso, como assim, vão acabar com a advocacia paranaense e tal. Eu falei, nossa, gente, vocês não estão entendendo do que se trata. E você traz aqui nesse processo uma informação muito importante, que é aquele último slide, né? A gente pode ir falando dele, que é justamente o constar no catálogo, desde 2011, no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, os serviços jurídicos e notariais. Por quê? Os serviços jurídicos. Por quê? Se nós formos avaliar a população estudantil do país e a importância da formação de um jovenzinho, nós podemos olhar e trilhar um caminho de carreira para essa pessoa. Por exemplo, se ele faz um curso técnico, logo no começo ali da sua fase de pensar o profissional, depois ele pode fazer um tecnólogo em serviços jurídicos e notariais, e futuramente, com o trabalho desenvolvido, com a possibilidade de ganho financeiro, ele pode sim pagar uma faculdade de direito. E certamente ele vai ter experiência, seja no âmbito da atuação judicial ou extrajudicial, enquanto serviços jurídicos e notariais, seja, por exemplo, passando até às vezes num concurso público, e angariando o quê? Angariando experiência para ser um estudante melhor do curso de Direito. Porque nós sabemos, hoje em dia, o quão falho é o ensino médio, o ensino fundamental. E a partir do momento que a pessoa tem uma diretriz na sua vida, para seguir uma carreira, começando desde a sua juventude, com certeza ela vai ser um profissional melhor. Tem certamente muita diferença entre uma pessoa que fez o curso de serviços jurídicos notariais, sendo gestão de serviços jurídicos notariais, que vai para o curso de direito, ou que vai para trabalhar no escritório de advocacia, tem muita diferença. Por quê? A pessoa, no mínimo, já está familiarizada com termos que um estagiário de direito muitas vezes não estará. Por quê? Porque o tecnólogo vê muita coisa em 2 anos. E quando ele passou por um curso técnico, ele também já vai ter tido uma noção do que é os serviços jurídicos notariais em razão das disciplinas que ali são ministradas, né? Sim. Então, tivemos bastante polêmica e fomos felizes nessa decisão, nessa interpretação da ministra Sucede Magalhães, na época foi a relatora, porque ela compreendeu que o curso, de fato, é um curso da área de gestão, tanto é, como você bem disse, Júnior, um curso que está vinculado à área de administração. Não teria cabimento nós, enfim, eu, como profissional do direito, admitir que um curso tecnólogo pudesse formar pessoas para atuar na advocacia. Sim. Pois é, isso, eu trouxe isso aqui, que é para a gente enterrar de vez esse assunto, professora, porque eu recebo muitas mensagens, pessoas sempre me perguntando, Júnior, e aí, a OAB vai derrubar o curso? Eu fiquei sabendo que a OAB ainda vai derrubar o curso, que a OAB vai tirar o curso. Gente, não vai acontecer, já acabou, já era, não vai rolar, isso não corre mais esse risco, tá? Então, eu estou mostrando para vocês aqui. Esse processo aqui ele ainda não finalizou, mas a última instância que eu consegui verificar deles, não houve mais prosseguimento, tá? Então, bom, pode ser que eles estejam tentando, mas a última decisão seguiu todas essas outras aqui. Depois eu acredito que a OAB deve ter compreendido, de tanto ouvir falar, devem ter compreendido. Inclusive, nós fizemos uma
A última movimentação, professora, perdão, se eu não me engano, foi em 2021, se eu não me engano. Foi a última movimentação desse processo, depois não houve mais nenhum tipo de recurso por parte da OAB. Sim, e daí agora provavelmente eles estão focando em outro, em outro tema. Que é o direito Certamente. EAD, né? É o direito EAD, agora estão buscando ali discutir o direito EAD que não tem cabimento. Nós entendemos que tem cabimento sim, e se Deus quiser, futuramente estaremos falando disso aqui. E Sim. olha, Júnior, aproveitando para os seus ouvintes, telespectadores do Portal Paralegal, é importante dar a informação e deixar as pessoas animadas para esse curso. Nós, por exemplo, até hoje formamos 8.094 alunos em serviços jurídicos notariais. E o curso continua tendo bastante alunos, tanto é que atualmente nós estamos com 2.800 alunos que estão prestes logo a se formar. Então, o que acontece? Além disso, as boas notícias de um curso como esse, trazendo para as questões de atuação, são que nós temos pessoas aprovadas em concursos, como agente penitenciário, por exemplo, guardas municipais, Polícia Militar do Estado de São Paulo, de Minas Gerais, perdão, Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, temos pessoas trabalhando em cartórios, temos pessoas trabalhando em grandes escritórios de advocacia. Então, assim, abre um leque muito interessante, porque nós vivemos num país que muitas vezes, eu tenho que dizer isso como profissional do direito, que as pessoas não têm condição financeira de fazer uma faculdade de direito, um bacharelado, no primeiro momento, de 5 anos, mas têm condições de fazer um tecnólogo de 2 anos, Sim. Onde uma mensalidade é mais em conta e a qualidade do ensino não deixa nada a desejar. E com isso, a pessoa pode ir logicamente se aprimorando, como eu disse, e trilhando os caminhos para depois fazer outros cursos e assim por diante, ou que faça ainda administração e depois faça direito, mas é um curso muito interessante, porque é uma mão de obra qualificada, diferenciada, porque a pessoa vai conseguir entender de várias áreas, como o próprio Júnior colocou aqui, ele é consultor nessa empresa. A pessoa pode ser consultora, um auxiliar ou gestor no escritório de contabilidade, pode estar numa prefeitura, por exemplo, num PSS, num contrato temporário, em qualquer outro lugar que caiba um profissional que tenha esse conhecimento ao mesmo tempo de gestão e um tanto quanto de legislação. As próprias empresas pequenas, por exemplo, que não têm condições de contratar um advogado, se tem um gestor de serviços jurídicos que monitora a equipe de trabalho para evitar que, por exemplo, haja possíveis violações do contrato de trabalho, já tem um ganho interessante, né, nessa contratação. Né? Perfeito, perfeito. É isso. Bom, agora vamos então passar para o próximo tópico, explicando as áreas de atuação dos gestores jurídicos e suas limitações legais, entendendo as atuações nas vias judiciais, extrajudiciais e administrativas. Pessoal, eu acho que é aqui que está o segredo, na minha opinião, né? Porque como a gente já conversou, a gente não tem legislação própria, a gente trabalha ali nas entrelinhas. Então, o que a gente tem que observar aqui, na minha opinião, são essas 3 vias, e nós vamos explicar elas agora, que é onde vocês poderão atuar. Olha só. Dentro dos serviços jurídicos, existem 3 vias de atuação, que é a via judicial, a via extrajudicial e a via administrativa. E a via judicial? Nesta via, apenas advogados, juízes, tabeliães, promotores e alguns profissionais concursados de órgãos do Poder Judiciário, forças policiais do Ministério Público, podem atuar. Esse podem atuar, pessoal, que eu me refiro, é atuar com liberdade, é atuar com autonomia, com poder. A gente pode, tanto que aqui eu coloquei, ó, nesse âmbito, o gestor jurídico só poderá atuar sob a tutela e supervisão dos profissionais mencionados. Portanto, em nosso caso, não há autonomia. Você concorda com isso, professora? Concordo, sim. Nesse caso, nós precisamos prestar atenção, como eu disse, até para não sermos responsabilizados. Como bem disse o Júnior em slide anterior, tem aquela questão ali do exercício irregular, o exercício ilegal da profissão. Muitas vezes já nos deparamos com aquelas reportagens, fulano de tal fez uma cirurgia em ciclano e não era médico. Da mesma maneira, isso se aplica para o advogado em se tratando do exercício ilegal da profissão. E aqui
como eu disse inicialmente, nós temos que ir por exclusão. O que é do advogado, propriamente dito, nós não devemos mexer. Então, neste caso, quando falamos em via judicial, em peticionamento, em representação, estamos tratando, sim, de advogados, juízes, tabeliães, promotores e alguns profissionais concursados do Poder Judiciário, como está escrito aqui. Então, a gente precisa respeitar, nesse caso, e trabalhar, como eu disse, uma gestão sob a supervisão, sob a orientação desses profissionais, como um coadjuvante nesse processo ali que você está avaliando, está analisando. Obviamente, trata-se de algum tipo de causa, seja civil, trabalhista, criminal, não importa, mas você pode sim atuar como alguém que venha preparar. Tá? A gente, quando vai no tribunal, temos ali todo aquele aparato para um julgamento, aquelas pessoas que contribuem ali para que aquele julgamento saia adequadamente. Esse também é um papel do gestor, ou seja, estar ali verificando pauta, chamando as partes, organizando as coisas e assim por diante. Então, é uma profissão realmente vinculada ao Conselho de Administração, por ter muito do administrar, do organizar, da organização como um todo, para que aquele processo e para que aquela audiência, o julgamento saia de acordo. Perfeito. Bom, vamos passar então para o próximo. Via extrajudicial. Nesta via, como o nome sugere, o desempenho das atividades ocorre fora do judicial. Sendo assim, o gestor jurídico poderá atuar com diversas atividades extrajudiciais, exceto aquelas que, por lei, são privativas da advocacia ou de outras profissões. No âmbito extrajudicial, existe autonomia, porém, com ressalvas. O que eu quis, né, dizer aqui para vocês que existem essas ressalvas? Porque, como foi mencionado aqui, existem algumas atividades extrajudiciais que são privativas da advocacia. Por exemplo, o divórcio extrajudicial. Não é porque está escrito extrajudicial que a gente pode fazer. Não. Está lá na lei que é do advogado. Não é isso, professora? Exatamente. Aqui tem que tomar cuidado, porque não dá para sair fazendo tudo que acha que é extrajudicial. Por exemplo, atuação em tribunais, aliás, em tabelionatos e oficiais de registro, por exemplo, para administrar e supervisionar atividades como registro de propriedades, escrituras, reconhecimento de firmas. Isso, ok, são coisas muito mais administrativas. Quando você olha para uma situação e verifica que não há litigância, ou seja, você não precisa ingressar em juízo, mas você pode contribuir com aquela pessoa, oferecendo seus serviços, não há nenhum problema nisso. E olha que tem muito trabalho nesse sentido, sabe? Porque não é todo advogado que gosta de cuidar dessa parte. Então, assim, eu vejo, até queria compartilhar, assim, meu pensamento com vocês. Não é incomum nas famílias brasileiras, quando uma pessoa da família falece, a família se vê enrolada em tantas coisas que estão, assim, paradas, travadas, terrenos que não são registrados, IPTUs atrasados, imóveis que não foram passados para o nome da pessoa adequadamente. E o que eu digo, Júnior? Tem uma grande oportunidade para o gestor de serviços jurídicos notariais nessa questão prévia, sabe? No sentido de organizar a vida, porque todo mundo tem alguma coisa que está fora do lugar que precisa ser organizado. Então, esse é um papel interessante para o gestor, para estudar e focar. Por exemplo, eu vou me especializar em registrar terrenos, em organizar imóveis, em fazer uma relação de débitos, se essa pessoa tem, em tirar certidões na prefeitura, em fazer uma checagem para ver se esses imóveis estão adequados, por exemplo. De modo que, se vier alguém a faltar, as coisas estão organizadas, porque isso, assim, acontece, não tem com quem não aconteça, não existe a perfeição. Então, o ser humano precisa desse tipo de serviço. E é muito interessante, porque acho que dá uma paz tremenda. Eu não tenho débitos de IPTU, eu sei que se a certidão for pedida, vai sair uma certidão negativa. É diferente daquelas surpresas que as pessoas têm. Então, perante os cartórios, tem muitas coisas que podem ser feitas. Do mesmo modo, nessa profissão também tem a conciliação e mediação, que o gestor de serviços jurídicos notariais também pode atuar como conciliador e mediador extrajudicial, ou seja, aquele que vai negociar para que não haja uma demanda, para que nós não precisemos chamar um advogado. Então, aí compete a cada um aquilo que a pessoa gosta, utilizando as suas habilidades e competências para que ela consiga usufruir aí dessa profissão.
No teu caso, você gosta bastante de contratos, que é uma área bem interessante também, e não necessariamente precisa ser advogado para fazer um bom contrato, porém, logicamente, é interessante fundamentar esse contrato com as penalidades para que não haja nenhum problema posterior. Mas a área extrajudicial é bem interessante, ela tem várias questões, é o que eu disse. Exclua o que é de fato que está na lei ali, que é relacionada ao advogado pela lei da advocacia. O restante são as possibilidades que podem ser feitas nos bastidores, que é, assim, organizar a casa. Isso, você mencionou a parte da quando uma pessoa falece e tudo mais, a gente já começaria a entrar ali no campo do inventário extrajudicial, que também é algo privativo do advogado, mas essa parte da organização, como você falou, a lei não menciona nada a respeito disso. O inventário em si, o documento que é protocolado em cartório, esse sim precisa estar acompanhado do advogado e tudo mais. Mas a organização da casa, né, o gestor jurídico pode atuar e tem alguns colegas que já estão atuando nessa área. Foi legal você falar isso, que eu vou trazer aqui para o pessoal, que é possível, galera. Dá para fazer, como a professora disse, é possível, já tem colegas nossos fazendo isso, inclusive também, por ter conhecimentos em mediação, a gente sabe que inventário causa muito conflito, né, entre os irmãos, a divisão da herança, aquela coisa toda. Uns não querem vender tal bem, outros querem. Então aí entra o papel do gestor jurídico como mediador, para fazer uma reunião, uma mediação em conjunto, para que todos assinem um termo e aí consiga entregar para o advogado tudo preparado, tudo pronto, só para o advogado de fato protocolar o inventário. Exatamente. Então, há sempre um nicho de atuação quando a gente vai procurar, justamente pela extensão que tem essa profissão. Ela está vinculada à área de administração, nós temos ali um quê de secretariado, de certa maneira, e um quê de conhecimento jurídico. Isso ajuda a pessoa a se postar diante de alguém, de uma situação, de modo que ela consiga, de fato, resolver aquele problema. E, claro, só vai faltar peticionar, mas, por exemplo, quanto custa o serviço de alguém assim, não é verdade? Porque, às vezes, tem advogados que nem querem pegar determinadas causas justamente porque elas são muito enroladas. Então, alguém tem que ter essa coragem de se posicionar e de ir atrás, de pesquisar e deixar isso regularizado. E, muitas vezes, como falamos, temos essa questão das dívidas que precisam ser acertadas, precisam ser negociadas, e aí entra as técnicas de negociação, que é algo que é bastante importante também no nosso dia a dia, e se não tem no curso, ou se tem ainda, pode-se fazer cursos complementares de técnicas de negociação para melhorar aí o contato com essas pessoas, e, logicamente, evitar conflitos, fazer as reuniões adequadamente, expor o que está acontecendo. Então, assim, são formas de consultoria, e aqui a gente pega aquela frase, aquela palavra lá da consultoria do inciso 2, lá do próprio artigo da OAB, e traz para o mundo normal, para o mundo de gestão, né, para o mundo comum, do cotidiano aí das pessoas, que é justamente isso, essa diretriz que pode ser dada aí para que as pessoas, inclusive, possam cada vez mais ter acesso à regularização aí dos seus imóveis, dos seus terrenos e da sua vida como um todo. Isso, perfeito. Professora, só fazendo um adendo aqui, para os alunos, para quem está assistindo, nós teremos o painel com o presidente do Conselho Regional de Administração, que também é advogado, e a gente cruza ali a consultoria do gestor jurídico com as atividades do administrador que são previstas na lei do administrador. Então, como a nossa profissão é abraçada pelo Conselho Federal de Administração, portanto, entende-se que nós obedecemos à lei do administrador. Então, o que está escrito ali, a gente consegue fazer um cruzamento, né, do que a gente pode ou não pode fazer. Então, é um painel que vocês também não podem perder, para vocês conseguirem compreender tudo isso que a gente está falando. Bom, temos também as atividades, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de atividades extrajudiciais, que são diligências em cartórios, órgãos públicos, prefeituras, ministérios, etc., emissão de certidões, registro de documentos, mediação e arbitragem, cobranças e notificações. E, por último, temos aqui a via administrativa. Nesse segmento, a atuação é livre para os gestores jurídicos,
devidamente registrados nos CRAs, onde poderão prestar os seus serviços com autonomia, sempre pautados pela ética e pela responsabilidade profissional. Especificamente, estaremos aptos a atuar com atividades jurídico-administrativas, que são, coloquei aqui para vocês, elaboração de documentos, declarações, notificações, resoluções, procurações particulares, contratos, consulta e protocolização de processos administrativos em órgãos públicos, consulta e emissão de cópia dos registros, averbações, atas notariais, procurações, matrículas, certidões, notificações e demais documentos cartoriais, e entre outros, pessoal. O que não for privativo do advogado, por exemplo, muita gente me fala assim, Júnior, eu posso prestar um serviço ali no Ministério da Economia? Pode. Leia a resolução. Se a resolução disser qualquer pessoa pode protocolar um processo ali dentro, você pode fazer. Certo? É mais ou menos por aí, professora, ou não? Exatamente. Não sendo privativo de advogado, pode fazer sim. E logicamente, você chamou atenção para um item bem interessante. Quando não tem nenhuma orientação que a pessoa deve ser representada por advogado, presume-se que qualquer outra pessoa, ainda que precise de procuração, pode fazê-lo. Inclusive, há casos que, de repente, para tirar uma certidão, vai precisar de procuração, principalmente quando houver casos de certidão positiva. E aí, essa questão da via administrativa, nós temos também a própria atuação nos departamentos jurídicos em empresas, onde o gestor de serviços jurídicos notariais, ele pode desempenhar um papel crucial ali, que é justamente, como nós temos dito, assessorando a alta direção nas questões legais, garantindo que a empresa esteja, logicamente, em conformidade com as leis. E também esse profissional, extrajudicialmente, pode atuar no Departamento de Recursos Humanos das empresas, onde ele vai cuidar, como nós já dissemos, das questões trabalhistas, pode elaborar contratos, checar as políticas internas, e assim por diante. Então, nós percebemos ali que tem uma gama, quando a pessoa fala assim, mas eu não sei em que trabalhar, como não sabe? Olha o que está escrito aqui. Muita coisa, né? Várias Tem possibilidades. É porque, assim, professor, o pessoal fica muito com esse negócio da OAB na cabeça. Sim. E aí fala assim, Júnior, mas a OAB emitiu um parecer que contrato é privativo do advogado. Júnior, a OAB emitiu um parecer que trabalhar com condomínio é privativo do advogado. Pessoal, a OAB, tudo quanto é coisa que vai envolver qualquer ato jurídico, a OAB acha que é o advogado que pode fazer. Se você perguntar para um engenheiro se pode construir uma casa sem ter um engenheiro por perto, ele vai dizer que não. E a gente sabe que não tem nada ali na lei específica falando que tem que ter um engenheiro para construir uma casa. Então, se fosse assim, os pedreiros não iam trabalhar. Pessoal, enfim, dá para fazer um monte de analogia aqui para vocês entenderem. A OAB é um órgão de classe. Eles têm que defender a classe deles. Então, existe até, inclusive, uma celeuma aí agora entre a OAB e o Conselho Federal de Administração, porque a OAB lançou um parecer desse falando que a área de condomínios era privativa do advogado. E o CFA emitiu outra nota dizendo que não, para a OAB baixar a bola, porque os gestores condominiais são registrados no Conselho Federal de Administração, Regional de Administração, portanto, são profissionais da administração responsáveis por essa área. Então, pessoal, a OAB sempre vai emitir esse tipo de parecer, mas cabe a vocês, com bom senso, com ética, pé no chão, observar todas essas questões. Eu vou deixar o final aqui, né, para a professora dar um parecer final sobre o que a gente conversou aqui, sobre o que eu disse no final. O que você tem para dizer para as pessoas aqui que estão assistindo, professora? Para eles tirarem esse medo da cabeça, o que você diz para eles? Bom, primeiro que nós temos ali até a manifestação da ministra, quando disse que esse curso não era de competência, logicamente, né, do judiciário, que não competia ao OAB avaliar isso, porque estava vinculado ao Conselho de Administração. Isso eu acho que já nos dá um alento, ou seja, esse reconhecimento de que serviços jurídicos, gestão de serviços jurídicos notariais, está debaixo do guarda-chuva do Conselho Regional de Administração. Esse é um ponto. Segundo, nós precisamos saber diferenciar de forma muito tranquila e nos posicionarmos enquanto profissionais que vamos atuar na área. Ou seja, o que é do advogado, está escrito no estatuto e assim deve ser seguido.
Fora isso, fora as questões jurídicas que precisam ser peticionadas, precisam ter sua sustentação oral efetuada, a manifestação no processo, fora isso, nós temos as vias extrajudicial e administrativas, onde existe uma gama bastante grande de possibilidades para a atuação do gestor público. Então, o curso já está sedimentado, nós temos só na Uninter, nós temos mais de 8.000 pessoas formadas, e nós percebemos aí todos os dias os grandes números aí dos escritórios de advocacia. A advocacia não é uma profissão que vai morrer ou que vai ser substituída aí pelo chat GPT ou por qualquer outra coisa. Essa semana passada, que saiu o parecer lá relacionada ao direito EAD, traz ali um número, por exemplo, de 153 mil vagas para o curso de direito. O curso de Direito é um curso que traz ali uma demanda tremenda, assim, interessante, no que se refere às possibilidades de ingresso nas carreiras. Então, o que acontece? O mercado sempre vai precisar de profissionais coadjuvantes nesse processo em si da advocacia. Seja o promotor que precisa de um auxiliar, de alguém que esteja ali no gabinete, que pode não ser um estagiário de direito, que daí tem outra conotação, tem outro objetivo. A história de sempre colocar o profissional do direito como estagiário, alguns dizem escravizário, por quê? Porque ele fazia de tudo, não tem essa? Ele fazia de tudo, ele ia para o fórum, ele tirava xerox e tal, e ajudava ainda a peticionar muitas vezes, ou pesquisar. Então, na verdade, hoje em dia, o profissional do direito, seja juiz, promotor, advogado, pode otimizar muito mais o seu tempo, tendo ali, se quiser, um estagiário que vai ver conteúdo e aprender, porque ele está fazendo direito, e ter também um paralegal, ou seja, um gestor de serviços jurídicos notariais, que vai organizar a vida desse escritório, vai organizar a vida desse advogado, vai cuidar dos prazos, vai poder ajudar de alguma outra maneira, seja nas questões até de cobrança de honorários e tantas outras coisas que são factíveis a esse profissional, considerando aí a sua formação. Por quê? A grade dos serviços jurídicos notariais é um percentual de gestão e um percentual de conhecimento jurídico para que ele entenda o que está fazendo. Então, não tenham medo, não tenham receio, busquem as suas habilidades e competências, pergunte-se a si mesmo, o que eu faço melhor? Eu gosto de rolo, eu gosto de coisa complicada, então eu vou me oferecer, eu vou começar a prestar os serviços de desembaraçamento da vida das pessoas que têm imóveis irregulares, por exemplo. Isso é uma atividade para o gestor. Eu gosto da área de contabilidade, então eu vou, de repente, procurar uma atividade no escritório de contabilidade. E assim por diante. Eu gosto da área pública, pode procurar na área pública, então na própria área jurídica, e assim, dessa forma. Se nós formos na secretaria de repente, da Justiça Federal, nós temos lá alguns técnicos. Você pode ser um técnico da Justiça Federal para trabalhar na secretaria, concursado pelos concursos federais que temos da Justiça Federal, tendo a formação em serviços jurídicos notariais. E assim como essas pessoas que eu citei, que são nossos egressos alunos, que têm aí a sua formação, e cada um está numa área, ou agente penitenciário, outra policial, outra pessoa está ali em outros gabinetes, seja até da Câmara dos Deputados, enfim, onde quer que esteja. É uma profissão nobre, são apenas 2 anos, e é muito válido para que nós possamos melhorar a nossa educação no Brasil, para que cada jovem consiga trilhar a sua carreira. Falamos aqui que tem o curso técnico em serviços jurídicos. Se você quiser seguir uma carreira jurídica, você, jovenzinho que está nos assistindo no programa aqui no Portal Paralegal, olhe para isso, faça um técnico em serviços jurídicos, depois vá para a gestão de serviços jurídicos notariais. Futuramente você pode fazer administração ou pode fazer ainda o curso de direito. Então, é isso que eu digo para vocês. O importante é estudar e olhar para uma profissão que tem um campo de atuação. E eu quero referenciar aqui o Júnior Branquinho, que ele é um sucesso, ele é um egresso Uninter, ele é um jovem dedicado e um grande profissional. Por quê? Ele olhou e viu quais são as possibilidades que ele tinha de atuação e ele colocou em prática. Então, basta você fazer o curso e colocar em prática de acordo com aquilo que você gosta mais, para que você tenha sucesso na sua carreira e não pare também de estudar e, logicamente, de buscar aí novas oportunidades. Era isso que eu tinha a dizer e agradeço a participação e a possibilidade aí de conversarmos um pouco sobre esse tema tão interessante e que nos honra, porque nós, quando olhamos para essa quantidade de alunos formados, entendemos que a nossa missão como educadores está cumprida e que nós temos também aí
acompanhado e temos a certeza de que os profissionais estão fazendo sucesso no mercado. Perfeito, professor. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Valeu mesmo ter participado. De verdade. Eu tenho certeza que todo mundo gostou dessa palestra, todo mundo conseguiu compreender agora, né? Deixar de ter esse medinho da OAB, parem de ter medo, né? Vamos vestir a camisa, vamos erguer a cabeça e vamos entender. Primeiro a gente entende onde a gente pode atuar, beleza? Vamos entender. E a gente está aqui exatamente para ajudar vocês a entender isso. Entenda, levanta a cabeça e vamos trabalhar. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse painel. Eu gostei bastante. Professora, muito obrigado mais uma vez por ter topado participar aqui do nosso seminário. Muito obrigada, Júnior. Eu agradeço a oportunidade, deixo aqui o meu grande abraço e desejo sucesso a todos vocês que já são gestores de serviços jurídicos notariais e aqueles que virão aí ser nossos alunos. Tudo de bom para vocês e sejam felizes aí na profissão.